sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais esta transmissão da Sociedade Espírita Amor e Caridade. É uma alegria muito grande compartilhar esse momento de forma virtual com os amigos que nos acompanham. Nós sabemos que alguns podem estar acompanhando esse estudo pela primeira vez e gostaríamos de dizer que são muito bem-vindos e o nosso convite é para que continuem conosco em todas as quintas-feiras às 20 horas. Enquanto os nossos trabalhos eles não podem se realizar de forma presencial na Casa Espírita, nós estamos aqui fazendo essa tentativa de compartilhar, atingir mais pessoas, levar esta informação a mais corações. Lembrando que a doutrina espírita traz os ensinamentos do nosso Mestre Jesus,
por uma ótica talvez nova para muitos de nós, mas que sem dúvida nenhuma pode nos auxiliar a compreender muitas das dificuldades que nós enfrentamos nesta vida. Inclusive, um momento tão delicado como é o momento atual por que passa a humanidade. E para o nosso estudo de hoje, para a nossa roda de conversa, nós temos a participação tradicional aqui do nosso querido Sandro, trabalhador da Sociedade Espírita Amor e Caridade de Santo Augusto, da Jana, que também é trabalhadora da Sociedade Espírita Amor e Caridade, e do Felipe Messer, que é da cidade de Três Passos, mas que nós já consideramos também um trabalhador da Sociedade Espírita Amor e Caridade de Santo Augusto, ele que vem lá da Casa Espírita Francisco de Assis, de Três Passos. Logo eu passo a palavra e todos vão ter a oportunidade de cumprimentar os nossos espectadores, nossos telespectadores aqui, os nossos amigos. E nós gostaríamos de dizer do que se trata a nossa conversa de hoje. Nós viemos num programa que organizamos com base no Livro dos Espíritos, abordando as leis naturais. Nós já falamos aqui sobre a lei da adoração, sobre a lei do trabalho, e hoje nós vamos falar sobre a lei de reprodução. Essas leis continuam, né? E nós vamos aqui a cada semana abordar uma delas. Nós convidamos a todos que possam, inclusive, acompanhar aqueles que tiverem o Livro dos Espíritos na sua casa, que possam acompanhar esse estudo também no Livro dos Espíritos, possam continuar a leitura, complementar esse entendimento, consultando o Livro dos Espíritos e as obras básicas que compõem a doutrina espírita. Nós, para iniciar a nossa reflexão, gostaríamos de pedir para a Jana, para que a Jana pudesse nos trazer uma questão que está logo no início da lei de reprodução no Livro dos Espíritos, a questão 687, para que nós possamos conversar sobre ela. Jana, por favor, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, amigos da casa, do Felipe, está aqui conosco hoje. Bom, a lei da reprodução, eu vou começar aqui lendo, então, a questão 687 do Livro dos Espíritos. Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra? Não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele coisa alguma faz inútil. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Então, acho que aqui o Livro dos Espíritos entra com uma questão que, para nós, se vamos simplesmente ler lei de reprodução, podemos ter de uma forma muito pequena essa questão. E não, né? O Espiritismo nos traz a tradução, digamos assim, dessa lei de uma forma bem mais ampla, né? O planeta foi criado por aquele ser divino e dentro disso tem toda uma programação. Deus, que está no comando da orientação da humanidade, nada faz em vão. Então, sabemos que desde a criação do planeta, consequentemente evoluindo, há uma organização planetária. E dentro dessa organização, vamos nos aperfeiçoando, tomando consciência de ações, atitudes, responsabilidades. E nisso acabamos por ter noção, uma inteligência, uma noção melhor do que é a reprodução, que é para que temos essa opção de vida, né? Qual é o objetivo? E muitas vezes não temos essa consciência. Usamos do sexo, né, como o nosso lado instinto, nosso lado animal, como simplesmente momentos de prazer, não refletimos sobre aquele ato, aquele momento, na repercussão da humanidade, de uma sociedade que se desenvolve, e dentro disso pode haver uma superpopulação. No momento em que essas coisas estão acontecendo, o mundo está indo para esse lado, Deus provê, né? Ele
está olhando a tudo e não vai nos deixar passar por situações que não nos alcança resolver, de uma forma geral. Então, o que ele faz? Diante de várias situações que nós vemos, até calamidades, né, que acontecem, para colocar a Terra em equilíbrio populacional. Temos, acho que um exemplo bom de falar é a questão da China, há um tempo atrás, né, uns anos atrás, que a lei civil deles lá determinou que os casais só podiam ter um filho único, né, porque a população da China sempre foi, né, uma das maiores do planeta, e nesse momento, então, o homem teve, por orientação divina, certamente, que restabelecer certos cuidados nesse sentido, para que haja uma harmonia na Terra, que é o que Deus, Jesus, né, nos propõe. Jana, obrigado. É interessante, né? Nós temos o Espiritismo nos traz esta observação de um lado muito mais amplo, como a Jana já nos dizia, sobre o aspecto espiritual. Nós, quando falamos de uma população encarnada, pela nossa tendência materialista, nós sempre observamos isso como sendo a totalidade dos habitantes desse planeta. E nós sabemos que a vida se dá aqui em duas dimensões, e que na dimensão espiritual não há extermínio, não se acaba nada, porque lá nós vivemos a vida do espírito. E ainda na nossa confusão, na dificuldade de entendimento de que quando se acaba aqui na Terra, a vida é a vida material, é a vida do corpo e o espírito continua, nós temos essa dificuldade de poder visualizar essa vida mais ampla. Com certeza, Deus organiza e equilibra o mundo, como a Jana muito bem disse sobre os desastres naturais. O homem, já com a sua limitação, nem sempre toma os melhores rumos, é preciso que nós separemos muito bem a lei divina da lei humana, porque muitas vezes há um objetivo humano de se equilibrar, mas nem sempre ele é da maneira com que deveria. Queria continuar a reflexão, convidando o Felipe para nos dizer, já tendo a oportunidade de dar o seu boa noite também, dessa dificuldade que nós temos de nos ver como espíritos e a insistência que nós temos em nos ver quanto corpo. E como é que nós podemos entender ainda melhor essa questão de que alguns povos, e aí eu já estou fazendo essa pergunta bastante linkada com a questão 688 do Livro dos Espíritos, que alguns povos, algumas vezes, se terminam no globo, nós vemos algumas culturas acabarem, e parece, a sensação que nós temos é que aqueles espíritos desapareceram. Eles teriam cumprido alguma etapa, há uma continuidade? Como é que esta dinâmica nos auxilia, Felipe? Boa noite. Então, inicialmente, boa noite a todos os meus colegas de trabalho aí, desta amada Casa Espírita, Santo Augusto, Amor e Caridade. Agradeço a presidente pelo convite, aos colegas aí pela disposição de me cederem um pouco da tribuna de vocês para nós dialogarmos acerca da doutrina dos Espíritos, que é enriquecedora para todos nós, né? Agradeço aí ao povo de Santo Augusto e região pela audiência e paciência, como eu sempre digo. Digo a vocês que estamos com saudades dos encontros, das palestras doutrinárias presenciais, mas, em virtude dessa época que estamos vivendo, nós estamos fazendo aí o possível para divulgar a doutrina espírita, né, Emerson? Então, o papel de todos nós aí é fazer a divulgação da doutrina. Bom, em relação à pergunta do Emerson especificamente, eu vou fazer uma breve reflexão. Por que alguns povos, né, algumas culturas desapareceram? Na realidade, a gente pode observar que algumas culturas desapareceram porque, se nós formos observar a questão espiritual, alguns espíritos já não estão encarnados mais na Terra, né? Muitos desses espíritos já não estão no nosso orbe, né? E uma questão que eu sempre trago nos estudos, nos grupos de estudos, é o seguinte: quem são os terráqueos e quem são os extraterrestres, né? Na realidade, todos nós podemos entender que nós somos cidadãos do universo, né? Todos nós temos aí uma cidadania universal.
Então, muitos povos, muitas culturas desapareceram porque esses povos não se encontram mais necessitando reencarnar num planeta de provas e expiações. E aí, quando nós retornamos à questão da Jana, em que se falou da questão populacional, nós vamos fazer uma reflexão bem ampla. Olha só. Em primeiro lugar, por que nós sentimos prazer durante o ato sexual? Inicialmente, porque nós precisamos reencarnar. É uma necessidade nós produzirmos um novo corpo para que nós reencarnemos e aí nós possamos ter mais uma existência material, né? E aí vem um detalhe bem interessante. Com a ativação dos contraceptivos, nós tivemos digamos assim, o relógio, como diria o Sérgio da Silva Lopes numa palestra, até uma palestra bem interessante do Sérgio Lopes. Sempre que eu leio esse capítulo, Lei de Reprodução, que faz parte da terceira parte do Livro dos Espíritos, eu lembro do Sérgio Lopes. E o Sérgio Lopes fala nessa palestra Obsessão pelo Prazer, da questão que, inicialmente, lá quando o ato era só para reprodução, né? Nós podemos dizer assim, o ato sexual, tudo fora disso era pecado, seria pecado, né? Claro que nós no Espiritismo não entendemos dessa forma. Quando foram lançados contraceptivos, nós tivemos uma crise de liberalidade. Então o relógio saiu do pecado e ele foi para a libertinagem, né? Daí os atos começaram a ficar somente pelo prazer. O que nós observamos nesse aspecto de que o homem ainda não encontrou um meio termo nessa situação, né? Então a questão do uso da sexualidade é bem complexo. Recomendo uma outra leitura associada à lei de reprodução, que é o livro do Divaldo chamado Sexo e Consciência. Nesse livro, ele nos dá o entendimento que o sexo é uma força criadora muito poderosa, né? Então, a energia sexual nos dá a capacidade de sermos co-criadores. Vejam que responsabilidade do uso, então, dessa lei, que é a lei de reprodução. Então, respondendo, em primeiro lugar, a pergunta do Emerson e linkando com a da Jana, alguns povos não estão mais entre nós porque eles já tiveram que fazer transmigrações. Mas, ao mesmo tempo, nós observamos que alguns de nós ainda precisamos destes corpos materiais, né, reencarnarmos na Terra através do ato sexual, e que o uso vai sendo aprimorado com o aprimoramento moral dos espíritos que habitam. Mas aí fica linkado para vocês responderem aí e acrescentarem, enfim, não sei se respondi. Eu gostaria de acrescentar algo importante nesse sentido também, que essa linha... Dá teu boa noite que eu não te apresentei. Desculpa, pessoal. Boa noite, então, meus queridos. Realmente é uma gratidão mesmo estar aqui trabalhando. Eu acho que talvez já por me sentir íntimo já nesse processo, né, para aqueles que nos ouvem também, o que não justifica, né, explica, mas não justifica, então, uma falha minha. Então, boa noite, que todos sejam bem-vindos a esse encontro, que ele possa ser produtivo. Eu quero aproveitar para justificar isso que aconteceu como algo positivo, porque essa é a ferramenta que nós usamos para estudar no domingo, e é a ferramenta com que nós viemos nos comunicando, e sempre de maneira muito natural. E quer dizer que nós também estamos nos comunicando de maneira muito natural e informal com esses que nos assistem, né? Então, a gente ser tão pertinho que daqui a pouco quer dispensar as formalidades. Obrigado. É verdade. Mas então, voltando ao assunto, o Felipe traçou essa linha daqueles que já não estariam mais enquadrados para reencarnar no planeta. E sabe-se que quando algo cresceu a ponto de que não se encaixa mais naquele ambiente, ele tem que ir para outro lugar. Isso é uma lei também do progresso, né? Mas eu gostaria de linkar, como o Felipe falou, a questão da miscigenação também. Muitos povos se desfazem porque se diluem em outros, né? O que isso é fantástico, né? Hoje nós brasileiros somos heranças de um tempo da Europa, em encarnações anteriores.
né? Então, assim, o mundo foi colonizado e foi miscigenando, e essa miscigenação é como eu sempre uso o exemplo das plantas, né? Que é a minha área de trabalho, né? Que são os híbridos, né? Que dentro da genética vegetal existe o vigor de híbrido. Quando você cruza duas linhagens, o híbrido sai com muito mais potencial produtivo, mais resistente, mais produtivo, mais apto às restrições do ambiente. Isso, de certa forma, acontece com a raça humana também. Essa miscigenação gera a evolução corporal da raça, né? Então, às vezes, seria uma segunda linha de raciocínio, né, Felipe? Pela miscigenação, alguns povos se diluem dentro de outros, né? Então, não necessariamente desaparecem, se recolocam em uma outra condição. É interessante, né? É claro que são duas abordagens que nós precisamos considerar aqui, convidar os amigos que nos assistem a conseguir separar exatamente do que nós estamos falando, porque ora nós estamos falando do ponto de vista físico, do ponto de vista de raça ou de grupos que têm características específicas físicas, por exemplo, e o Sandro fala de que às vezes isso se desmancha do ponto de vista de grupo separado, mas nós estamos falando também do ponto de vista físico, porque os espíritos que habitavam esses corpos, muitos continuam a sua jornada, como nós estudamos sobre os capelinos, por exemplo, e outros que ainda estão em dificuldade, que não acompanham a marcha, eles se integram aos grupos restantes, né? É claro que grupos muito significativos que marcaram a história da nossa história humana, eles foram embora, porque nós encontramos povos no Egito, aqui mesmo na América do Sul, que dominavam uma tecnologia absurda, e esses povos acabaram do ponto de vista físico, e o que veio depois não foi uma continuidade de tanto desenvolvimento intelectual. Então, nós entendemos, com base naquilo que a doutrina nos explica, que esses espíritos concluíram uma etapa e foram embora. E nós estamos aqui ainda, parece que percorrendo caminhos muito parecidos para alcançar um nível intelectual que eles já tinham alcançado na época. Mas essa mistura, essa miscigenação que o Sandro traz, ela é belíssima. Por quê? Porque a oportunidade do desenvolvimento e da evolução em sociedade, ela é fenomenal. Ninguém vai fazer sozinho. Se eu fiquei atrasado do meu grupo principal lá, eu vou me integrar com o grupo que está de acordo com o meu patamar evolutivo e vou continuar a minha caminhada. Eu me estendi aqui no complemento, mas eu queria pedir para o Sandro, ainda mais ligado a essa questão física, e que vai tratar também um pouquinho que nós estamos falando, nos trazer a questão 690, Sandro, que vai falar um pouquinho disso, se tu puder nos auxiliar a entender ela. Então, a 690 nos pergunta, né? Quer dizer, Kardec pergunta para os espíritos se da parte física os corpos de hoje são uma criação especial ou se vêm dos primitivos, né? A origem das raças, ela tá lá no início. Todos nós fomos criados primitivos, ignorantes, e fomos evoluindo no passar do tempo. Então, nós somos resultado do aperfeiçoamento de raças que já existiram. Então, é uma sobreposição de valores que vão se colocando, né? Que vai nos levar obrigatoriamente ao nível de perfeição relativa, né? Porque a perfeição absoluta é só de Deus, né? Então, nós somos heranças de nós mesmos, né? É preciso muito esforço de estudo e boa vontade, né, Sandro? Eu acho interessantíssima a primeira frase da resposta, que diz: a origem das raças se perde na noite dos tempos. Mesmo quando se fala de raça, ou quando se fala de grupos em desenvolvimento nesse planeta, é preciso voltar muito atrás, porque às vezes a gente quer encontrar a nossa história na história dos nossos pais e dos nossos avós, mas nós somos espíritos milenares, e muitas das dores que nós vivemos hoje, ela tem origem em tempos muito antigos, e sim, tempos primitivos algumas vezes, que a gente vem muito apegado ainda a estas questões mais instintivas, que é uma das dificuldades que nós temos de compreender a nobreza e o potencial das questões do sexo, por exemplo, como o Felipe nos trazia, porque ainda nós temos algo muito primitivo em nós.
mas a proposta da doutrina espírita, a proposta do entendimento dessas leis e do avanço moral, não é que nós abriremos mão de prazeres, como é o prazer do sexo, por exemplo. É que nós vamos começar a compreender, e aí o Felipe pode me ajudar, se eu estou conseguindo traduzir isso da maneira com que a doutrina nos coloca, nós vamos aprender a sentir este prazer de uma outra maneira, de uma maneira muito mais sublime do que apenas as sensações da carne. Serão sensações do espírito, e isso é um prazer que ainda é desconhecido para muitos de nós. Poderíamos interpretar dessa maneira, Felipe? Então, antes até tu tinhas abordado, né, dessa questão espiritual e corpórea, né? Com certeza, essa questão da sexualidade, ela vai se sublimando com a nossa evolução, principalmente moral. Porque nós já observamos inúmeros exemplos na Terra, né, de espíritos, de casais que sublimaram essa questão acima das sensações, né? Nós já tivemos inúmeros lá na época dos livros Ave Cristo e tal, dos romances. Na época de Cristo, nós temos inúmeros exemplos de casais que conseguiram sublimar. Por quê? Vamos raciocinar em cima do Livro dos Espíritos. Bom, o espírito tem gênero? Não tem, né? Nós vamos ter que estagiar nos dois gêneros, dizem, né? Nós vamos ter que estagiar no masculino e no feminino para que nós aprendamos as duas questões, os dois matizes. Então, na realidade, o gênero masculino nos traz um tipo de aprendizado. O gênero feminino nos traz outro tipo de aprendizado. Então, nós observamos aqui já uma questão bem importante, que a questão da sexualidade não está diretamente ligada aos órgãos genitais, né, às sensações. Como o Emerson citou que ainda nós estamos mais para a animalidade do que para a angelitude, para nós isso ainda é bastante importante e necessário. Porém, à medida que nós vamos evoluindo, toda essa questão da sexualidade ela vai se sublimando, ela vai se modificando. Então, ela vai além das sensações. Até porque nós, enquanto espíritos, quando nós vamos evoluindo para a angelitude, nós vamos transformando as nossas paixões em sentimentos. Vocês observem que isso vai mudando, né? Nós não teremos mais paixões, nós teremos sentimentos. Por exemplo, quando se pergunta, nós sabemos o que é amor? Não. Nós sabemos o que é rudimento. O amor verdadeiro, Cristo nos exemplificou e vivenciou, né? Então, só para vocês terem uma ideia, a gente fala bastante em amor, mas mesmo o amor, esse sentimento tão nobre, essa força poderosa, ainda nós não compreendemos na totalidade. Então, nós observamos, voltando àquele assunto que falamos antes, que o ser humano vai aprendendo a dosar essa questão da sensação, do prazer, do se é pecado, se é prazer. O ser humano vai compreendendo que a união de almas pode ser através de uma sublimação da sexualidade. Então, a sexualidade é muito mais do que um ato, é muito mais do que você estimular órgãos genitais, né? Então, vejam, essa é a grande disparidade que muitas pessoas não raciocinam. O corpo e a alma, o espírito, né? Porque o corpo, ele vai nos dar sensações, porém a alma vai nos dar os sentimentos. Então, a sexualidade vai além do corpo, né? E esse é um detalhe bastante importante que passa muitas vezes despercebido. Nós vivemos enquanto corpos, nós temos esse hábito, nós nos vemos só como corpos. Muito bem, obrigado, Felipe. Nós vimos aí falando nessa questão dos corpos, das raças. Eu queria aproveitar ainda, antes de nós evoluir mais, pedir para a Jana nos trazer sobre a questão 691, que ela ainda vai tratar de um ponto fundamental aí quando fala das raças primitivas e dos seus objetivos. Por favor, Jana. Tá, eu vou ler aqui então a 691. Kardec, né, perguntando aos espíritos: qual, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? A resposta dos espíritos:
Desenvolvimento da força bruta à custa da força intelectual. Agora dá-se o contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. Todavia, faz 100 vezes mais porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não conseguem os animais. É que aqui nos traz, né, os espíritos nos trazem a necessidade dessa visão que se deve ter, que isso até eu ia complementar o que o Felipe mencionou, que no momento que a gente vê a reprodução como uma forma sublime, né, desde os tempos, que a gente consegue ver a evolução da Terra, passando lá da criação das crisálidas, evoluindo, tudo passou por uma reprodução, até chegar a nós. Então, a gente sabe da história da humanidade, do homem como primitivo que era, que se impunha, né, através da força, e que agora não, né, como somos pessoas agora com inteligência, não conseguimos obter a nossa inteligência através do que Deus vem nos dando, informações que temos, nós conseguimos retirar em conjunto, fazer a união, né, das pessoas, que isso também foi com o tempo sendo conquistado através da necessidade da alimentação, os homens começaram a se aproximar, formar núcleos, né, desenvolver aquilo que a natureza nos proporcionou e que a sociedade foi se formando nesse contexto, né? Que daí entra até a questão, que acho que mais tarde nós vamos falar do casamento. Então, tudo foi uma evolução que nos levou a esse estado onde a inteligência nos foi passada, que nós conquistamos, né? Nos leva a um raciocínio bem mais correto, né? Um dos maiores esforços que nós precisamos, talvez, né, Jana, é entender que esse povo lá atrás, que trabalhava muito mais com o braço do que com a inteligência, éramos nós, em outro momento da nossa encarnação, né? A gente tem essa dificuldade, quando busca na história, de nos visualizar lá atrás, muito pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, né? E aí, uma das maiores provas da reencarnação é o estudo da história da humanidade. É tão comum a gente ouvir hoje comentários do tipo, essas crianças parecem que nascem sabendo fazer das coisas, né? Não era assim, quando eu era pequeno era diferente, e é verdade, sim, as crianças nascem, parece, sabendo fazer algumas coisas, porque elas já sabem fazer algumas coisas, porque já é conquista do espírito. Então, já foi-se o tempo que nós progredíamos pela força do braço, como é a reflexão da questão, e nós passamos a progredir pelo esforço da inteligência. E essa bagagem é nossa, né? Nós trazemos isso conosco e a tendência é que cada vez produziremos mais, viveremos numa situação física, talvez, mais confortável, pelas conquistas da nossa inteligência. O que é de se preocupar são as reflexões que os espíritos trazem, nos dizendo que nós estamos evoluindo de maneira muito mais rápida pela inteligência e bem mais lenta pelas questões morais. Se nós usarmos da nossa inteligência, que ela veio para diminuir a utilização da força bruta, mas nós concentrarmos esses esforços da inteligência para desenvolver as questões morais, nós vamos conseguir feitos maravilhosos aí num curto espaço de tempo. E então eu sempre acho isso bastante interessante, né? A dificuldade que nós temos de nos enxergar como espíritos, a dificuldade que nós temos de nos achar enquadrados em outra época da nossa evolução. Eu não sei se talvez seja um drama muito pessoal esse, ou se os colegas aí também compartilham dessa dificuldade, porque a gente é espírita, estuda, sabe como é que é, mas por vezes se pega vivendo como se essa fosse a primeira vez nesse mundo, ou pior, como se essa fosse a última, né? Por força ainda da nossa herança de tantas encarnações materialistas que a gente traz conosco, né? Eu não sei se alguém pode contribuir nesse aspecto aí, me salvar, concordar ou discordar de mim aí.
Tu fala sobre o uso da inteligência, né, Emerson? E realmente a inteligência faz um papel importantíssimo, e pela inteligência, que é o que nos diferencia do que nós éramos, então usando a tua linha de raciocínio, nos diferenciando do que nós éramos, né? Ela proporciona muitas coisas, né? Inclusive, talvez até eu vá me adiantar aí no roteiro, mas assim, ó, essa inteligência está sendo usada muitas vezes para aperfeiçoamento das raças, né? Tá lá na questão 692, né? E aí lá eles perguntam assim se poderíamos usar dessa inteligência para aperfeiçoar as raças, né? E a resposta dos espíritos é que tudo aquilo que for usado para o progresso deve ser usado para o progresso. Inclusive e principalmente a inteligência. Então, muitas vezes questionam ou questionaram, né? Hoje já é um tema mais a fertilização in vitro, por exemplo. Né? Estaríamos alterando a proposta divina? Não, é o uso da inteligência permitida por Deus, né? Porque os espíritos dizem que nós poderemos usar, pelas investigações científicas, fazer grandes descobertas e que nós não podemos penetrar naquilo que Deus estabeleceu como limite. Nós não conseguimos isso. E eles lembram, por exemplo, que quando se faz uma fertilização, por exemplo, quem determina qual o espírito que vai estar naquele embrião é a espiritualidade. Da mesma forma como na fertilização natural. Porque se não fosse assim, ou todas as fertilizações dariam certas, ou todas dariam errada. Então, se existe essa estatística de viabilidade na fertilização, é justamente porque passou pela administração dos espíritos fertilizadores, né? E lá em Missionários da Luz, no capítulo 13, é descrito um auxílio que foi prestado ao casal Adeline e Raquel, né? Que Alexandre, que era o espírito, seleciona qual o espermatozoide entre milhões que iria fecundar aquele óvulo. Então, isso aqui exemplifica que essa inteligência está sendo usada não só pelo auto-aprimoramento. O exercício da inteligência está contribuindo para o melhoramento geral. E isso é a parte mais fantástica do trabalho, quando o trabalho deixa de ser algo que você faz para você, para virar um trabalho comum que vai atingir a todas as pessoas da comunidade. Né? Então, assim, a clonagem também foi feita, a clonagem parou, né? Foi uma teoria que parou. Mas se ela se efetivou, é porque tem um amparo que nós não podemos ultrapassar aquilo que a lei divina propôs para nós. Ainda baseado nessas questões ainda, o Sandro está trazendo aqui reflexões que os nossos amigos que nos acompanham podem pesquisar no Livro dos Espíritos, questão 692 e 692A. Eu queria pedir para o Felipe aqui ajudar na seguinte reflexão. Na 692A, Felipe, diz o seguinte: mas geralmente o homem só se esforça para conseguir a melhoria das raças por interesse pessoal, não tendo outro objetivo senão aumentar seus prazeres. Isso não lhe diminui o mérito? E aí os espíritos vão responder o seguinte: que importa que seu merecimento seja nulo, contanto que o progresso se realize? Cabe a ele, pela intenção, tornar meritório o seu trabalho. Ademais, por meio desse trabalho, ele exercita e desenvolve a inteligência. E é sobre esse aspecto que tira maior proveito. Felipe está nos dizendo aqui, pelo que eu entendi, queria que tu nos auxiliasse, que o cara pode, por egoísmo, por busca de prazer, chegar a desenvolver um processo, algo relevante para a sociedade, partir desse mundo sem méritos, porque o seu objetivo não era nobre, pelo menos não comparando com aquilo que gerou. O que gerou foi algo positivo, mas o objetivo dele, quando estava pesquisando, não era dividir com ninguém, era egoísta. Ele vai embora sem méritos e a sociedade fica com os benefícios. Isso é possível? Está de acordo com as leis divinas? Perfeito. Porque, na realidade, nenhum fio dos nossos cabelos cai sem que Deus o saiba ou permita. Então, digamos assim, o Pai Celestial e Jesus, que é o governador planetário, eles sabem muito bem como é a nossa moralidade, né? E aí, justamente, como é que diz o outro, de um limão você faz uma limonada.
né? Nós usamos um termo popular, porque você vai utilizar o desenvolvimento intelectual que não está acompanhado da moralidade para trazer um benefício futuro, né? Quantas pesquisas a gente viu que trouxeram benefícios futuros? Por exemplo, vamos usar um exemplo bem simples. Inicialmente, a fórmula do Einstein foi utilizada para formular a bomba atômica, né? A bomba de nêutrons. Porém, depois a física nuclear produziu os tomógrafos, a ressonância magnética, que são muito úteis para a humanidade. Vocês observaram? São dois usos distintos da tecnologia da física nuclear, né? Então, essa disparidade, e aí que eu queria abordar quando o Emerson e o Sandro abordaram, olha só que coisa interessante. A nossa intelectualidade evoluiu muito. Nós observamos, inclusive, os espíritos que estão reencarnando uma intelectualidade avançada. Há tempos atrás, como já foi citado, nossos corpos precisavam de força física. Agora, nós utilizamos muito a intelectualidade. Como diz o Augusto Cury, né, uma criança de 7 anos tem mais informações que o imperador romano, mais poderoso, né? Então, você veja que aos 7 anos nós já temos uma informação vastíssima do mundo. Porém, uma coisa que eu queria salientar hoje, Emerson, Sandro, Jana, é o seguinte: Jesus, ele bateu a nossa porta com o Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha, ele é um código, um tratado de moralidade, né? Porque ele faz com que nós desenvolvamos as nossas virtudes. Então, eu diria para vocês assim, ó, Jesus é muito citado, mas ainda ele é um ilustre desconhecido em termos de moralidade. Nós pouco pesquisamos na profundidade que deveríamos a questão moral, por exemplo, do Sermão da Montanha. Por quê? Porque se vocês repararem, para nós ainda é bastante complexo, é dolorido trabalhar a nossa moralidade, né? Então, dentro mesmo da questão da lei de reprodução, o quão difícil para nós ainda é trabalhar dentro da moralidade, utilizando a moralidade. Qual é a intenção? Qual é a intenção tua com esse ato, com essa pesquisa, né? Ainda nós mascaramos o nosso orgulho e o nosso egoísmo de boas intenções, né? Porém, a moralidade, aquela que foi nos, digamos assim, soprada aos 4 ventos da Galileia por Jesus, ainda é algo que nós precisamos nos aprofundar. E eu cito isso nas minhas palestras porque eu tenho trabalhado bastante com jovens, né? Eu acho muito legal esse estudo da lei de reprodução, por exemplo, ser reproduzida aqui ao vivo, que vai atingir várias pessoas através da live do Facebook. Eu acho muito interessante quando eu vou para as salas de aulas conversar com os jovens, eu observo que a moralidade, Jesus ainda é desconhecida para eles. E talvez um dos papéis mais importantes do Espiritismo é revelar essa parte moral do nosso mestre e amigo Jesus. Obrigado, Felipe. Nós temos realmente este compromisso, né? Porque o Espiritismo nada mais é que o cristianismo melhor compreendido, talvez agora de uma maneira não tão alegórica como era necessária à época de Jesus, mas o Espiritismo vem nos dar a maneira de aplicar essas reflexões que Jesus nos deixou há tanto tempo. Então, é ótima a tua reflexão, Felipe, porque é o objetivo do Espiritismo. Nós não podemos desalinhar deste objetivo principal, né? Algumas pessoas que não conhecem a doutrina espírita, algumas vezes nos perguntam se o Espiritismo é cristão, por exemplo, né? Não existiria Espiritismo sem Cristo, porque o Espiritismo é a ferramenta que o Cristo mandou para a compreensão mais ampla da sua mensagem. E nós precisamos, nosso compromisso é que o Evangelho chegue a mais corações, para aqueles que conseguem absorver a mensagem através das parábolas, simplesmente como elas foram trazidas à época. É muito bom, é muito legal as religiões que conseguem atingir corações assim. Mas para aqueles corações que às vezes encontram dificuldade de compreensão, que encontram algumas
questões desconectadas, a doutrina espírita vem justamente para nos mostrar a aplicação prática e traduzir isso para os dias atuais. Não vem para trazer uma mensagem nova, diferente da do Cristo, pelo contrário, vem para nos fazer de uma vez por todas compreender a mensagem do Cristo. Evoluindo aqui com o nosso capítulo, falando da lei de reprodução, queria pedir ainda, antes de nós passar para o casamento e celibato, que é um subitem aqui do nosso estudo, pedir ajuda para o Sandro aqui. A questão 693 diz o seguinte: as leis e os costumes humanos têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução, são contrários à lei da natureza? E aí a resposta é: tudo que entrava à marcha da natureza é contrário à lei geral. E aí quero passar para ti, Sandro, a 693A, que vai trazer uma outra visão, um complemento a isso. Tá, a A fala que, entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies, e o próprio homem seria logo vítima. Comete ele um ato repreensível detendo essa reprodução? O que diz a resposta? Que nós podemos usar as ferramentas que nós temos se forem para o bem. Obrigatoriamente as populações vão se equilibrar, como estava lá na primeira questão que a Jana falou, né? A população vai estar em harmonia, né? E nós podemos, como é que eu vou dizer assim, programar, vamos supor, os nascimentos, né? Tanto que a pílula, os anticonceptivos vieram para isso, e isso não é um pecado, como disse o Felipe lá atrás, mas desde que ela seja programada com fins úteis e não com fins egoístas. Por exemplo, depois nós vamos falar para frente, se der tempo, do celibato, talvez não vá dar tempo, mas muitos optam pelo celibato para impedir a progressão das espécies, a lei da reprodução, por motivos egoístas, por não dividir o seu espaço, por não querer compartilhar daquilo que ele usufrui na vida. Então, existem limite para as coisas. Quando você usa pelo bem, né, e uma parte do bem é você fazer uma programação familiar, isso é saudável, isso é salutar, até para que você possa estabelecer um ambiente salutar para que todos que estão vindo sejam favorecidos por aquela situação reencarnatória, aí beleza. Agora, quando você começa a usar esses artifícios de impedir a reprodução por formas egoístas, aí então nós estamos incorrendo num fato que vai contraria a lei natural, né? E aí nós poderíamos citar, por exemplo, o aborto, né? Que eu acho que o Felipe teria bastante propriedade para falar sobre isso, né? O aborto é um exemplo do mau uso dessa liberdade de alterar, né, a programação dos nascimentos, por exemplo. E aí entra um detalhe, né, Sandro? Nós voltamos à questão da moralidade, né? Porque, digamos assim, o Espiritismo entende que a vida começa na concepção, né? Como foi citado antes, a programação, o espermatozoide não é só guiado por quimiotaxia, por atração química ao óvulo, né? O espermatozoide que a pessoa precisa, ou seja, o corpo, o DNA, que a pessoa precisa para esta encarnação, ele é determinado por um influxo magnético, né, dos benfeitores espirituais. E aí o que acontece? Você tem a concepção e as pessoas, nós, pelo nosso uso do livre-arbítrio, aí entra uma questão importante na sexualidade e em todos os aspectos das leis naturais, né? É a questão do uso do livre-arbítrio. E pelo uso do livre-arbítrio, você, por orgulho, por egoísmo, por outros motivos, você obsta a reencarnação desse espírito, né? O que você está fazendo? Muitas vezes você precisa desse convívio com esse espírito para você se desenvolver também, para você sanar algumas dívidas, expiar algumas questões ou ser provado. E aí, então, nós entramos no capítulo do aborto, ou seja,
como diria a Madre Teresa de Calcutá, se nós pudermos assassinar as criancinhas em nossos ventres, o que impede de eu chegar lá e matar um irmão, né? Então, a grande questão é essa, que quando eu estou utilizando o meu livre-arbítrio, tá? Que eu tenho uma força co-criadora através da lei de reprodução da sexualidade, eu estou agindo de uma forma criminosa. Ou seja, eu estou entravando uma lei natural. E isso é um delito grave perante a justiça divina, como é citado nesse capítulo, né? Quando eu entravo algo para a coletividade, eu estou cometendo um delito bastante grave. E essa é uma questão que muitos não pensam, né? Como é que eu vou trabalhar em termos de coletividade? Será que vai ser produtivo bom para a coletividade? Então, o uso do meu livre-arbítrio interfere, sim, na coletividade. E quando eu cometo o aborto, o que eu estou fazendo? Não aqui, querendo colocar o dedo, como diz o outro, na ferida do outro e tal. Só fazendo uma constatação de que eu estou impedindo que um processo evolutivo ocorra, né? Então, é algo bastante grave e que entrava a marcha do progresso. É um detalhe bem forte. Hein, Felipe? Contribuindo assim, uma coisa que eu acho que tem que ficar bem clara é que quando se interrompe uma vida por qualquer motivo que não seja a preservação da vida da mãe, que esse é o único motivo ratificado pela doutrina espírita, a única condição em que se justificaria um aborto, né? Mas não sendo esses os casos, que tem uma reportagem na Revista Internacional do Espiritismo que diz assim, ó, 1% anjo, 99% vagabundo, é o título da reportagem. Isso quer dizer o quê? Que apenas 1% dos abortos cometidos são dessa situação. Os outros 99% seriam criminosos perante a lei da reprodução. Mas o importante, eu acho, que é deixar claro aqui o seguinte, que todo o pai, a mãe, os médicos e colaterais que promoveram esse ato, continuam com a responsabilidade, que é uma ingenuidade, é uma visão completamente materialista e não reencarnacionista, achar que fazendo esse aborto você resolveu o problema com aquele espírito. Não. Essa relação precisa se efetivar em qualquer tempo. Se não foi nessa gravidez que foi interrompida, vai ser numa próxima e normalmente vem com muito mais feridas perispirituais, tanto na vida que foi tirada, quanto principalmente na vida da mãe, né? E além que normalmente acontece depois, com o despertar da consciência, o remorso, né? Que já gera um dano terrível na espiritualidade da mãe, ou do pai, ou dos colaterais, né? Mas, além disso, pode correr o processo obsessivo daquele espírito que não pôde nascer. Então, isso vai gerar dívidas maiores para serem resgatadas no futuro. Então, aborto não elimina um problema, ele adia e amplifica esse problema. Obrigado, Sandro. Nós temos o Espiritismo tem um compromisso, né? Nós, espíritos, temos um compromisso com a valorização da vida. Então, nunca vai ser inoportuno falar sobre o aborto, sobre o suicídio, enfim, sobre combater todas as práticas que vêm para eliminar com a vida. Então, é muito importante e vem em momento especial essa reflexão. Mas, seguindo aqui ainda, para nós tentar contemplar um pouquinho mais, o nosso tempo já vai se esgotando. Queria pedir ajuda para a Jana. A questão 695, Jana, ela vai nos dizer que o casamento é um progresso na marcha da humanidade. E a questão 696, eu vou trazer a pergunta e queria pedir para tu nos ajudar com a resposta dos espíritos. Kardec pergunta assim, qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? Bom, eu vou ler aqui, Emerson. Tu pegou assim, tá, a resposta aqui dos espíritos, né? Seria uma regressão à vida dos animais, o estado da natureza e da união livre e fluida dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso.
na sociedade humana, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Então, o casamento seria, uns estudos que a gente vê, o segundo passo da humanidade, né, em relação de instintos, né? Primeiro, o homem teve a necessidade de buscar o alimento. E depois, o homem teve a necessidade de buscar a reprodução. E nisso foi se formando um ciclo, né, de ascensão, onde se chegou à formação da família, que seria o primeiro núcleo social, digamos assim, que o ser humano encontra. E nesse núcleo social é que aprendemos limites, temos ensinamentos e conseguimos ver de uma forma correta ou não, conforme nos é passado, né? Todo esse lado moral que nós estávamos falando. Então, é necessário que estejamos, exista o vínculo familiar, porque, como diz aqui, nós estaríamos regredindo se não fosse isso, né? É o primeiro passo da humanidade, o primeiro vínculo social que se tem e que nos leva a todo. Daí vem a questão filhos, tudo que esses filhos vão propagar na sociedade. Daí vem a questão também da reencarnação, que são, né, momentos de resgate, momentos que podemos suprir dificuldades. Então, o casamento é extremamente necessário ao ser humano. Obrigado, Jana. Na sequência, nós vamos ter uma questão nos dizendo sobre a indissolubilidade do casamento, né? Que isso é uma lei humana, não é uma lei divina, sabendo que é preciso que prevaleça o amor, que exista uma base bem fundamentada para que exista o casamento. Então, algumas vezes é possível, sim, que os casamentos se desfaçam para que se preserve um sentimento maior ainda entre as pessoas. Mais adiante, pergunto a questão 698, a falar do celibato, que é do ponto de vista egoísta, que não tem nada de meritório, que o Sandro já nos trouxe uma observação, e eu queria pedir para o Sandro, agora já, Sandro, de maneira um pouco mais objetiva em função do nosso tempo aqui, porque já estamos estourados, mas não deixar de falar. A questão 699, ela diz: o celibato voluntário não representa um sacrifício que fazem certas pessoas com o fim de se dedicarem mais inteiramente ao serviço da humanidade? Porque logo tínhamos falado sobre o celibato egoísta, né, que não agradava aos olhos de Deus, e agora a questão vem falar do celibato voluntário que as pessoas fazem para se dedicar ao serviço da humanidade. E sobre essa questão, Sandro? Essa é tudo de bom, né? Essa tem objetivo certo, né? E objetivo que abrange o todo, como o Felipe disse antes lá. E que coisa boa quando nós todos pudermos fazer atos que reverberem em todos. E não sem intenção, como aquele que progrediu lá atrás sem mérito, quis fazer para ele, não deu certo e deu para todo mundo. É bom também, mas imagina quando nós todos tivermos essa ideia de que nós justamente estamos fazendo para reverberar, para reproduzir, para ampliar o resultado da nossa ação. E esse celibato, sim, nós podemos citar aqui Chico Xavier, Divaldo Franco, Madre Teresa, né? Tantas Irmã Dulce, né? Que doaram a sua vida pela família universal, e não pela família do marido ou dos filhos. Isso é fantástico, e é o oposto, é a antítese daquele celibato lá do anticonceptivo para não ter ninguém para incomodar, né? Que alguns fazem, tipo, quero levar minha vida sozinho, isolado, onde eu vou trabalhar só por mim. E normalmente essa vida não deixa nem de acidente, nem como acidente, uma contribuição para a humanidade, né?
de tão egoísta que é. Então é completamente diferente, são coisas antagônicas com o mesmo título, vamos dizer assim. Obrigado, Sandro. O último item da lei de reprodução, o último item que tem aqui no Livro dos Espíritos, é sobre a poligamia. Eu queria pedir para o Felipe, vou englobar as duas questões aqui na mesma pergunta para tu passar a régua aí para nós, Felipe, e daí já vou te convidar para, no final da tua fala, tu poder se despedir do nosso público aí e prometer que tu volta de novo outro dia. Sobre a poligamia é o seguinte: é por acaso que o mundo está dividido mais ou menos no mesmo número entre homens e mulheres? Ou isto tem um objetivo? E o que é mais conforme à lei divina? É claro que nós acabamos de ver a Jana nos trazendo uma reflexão importantíssima sobre a importância do casamento, mas é a poligamia ou a monogamia, tendo em vista que ainda poucos povos, mas existem, né, investem na defesa deste modelo de vida familiar que é o da poligamia. Por favor, Felipe. Então, sendo objetivo, né, trazendo as respostas objetivas dos espíritos, eles respondem assim na igualdade numérica, porquanto em tudo a natureza tem um fim. Na questão da poligamia ou monogamia, qual que seria mais conforme à lei da natureza? Os espíritos respondem assim: a poligamia é lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Então fecha com chave de ouro o seguinte, ó. Nós podemos fazer, eu gosto de fazer com o pessoal dos grupos um resumão, né? Trazendo com profundidade. Lei de reprodução nos remete à sexualidade. Sexualidade nos remete muito mais do que sensações. Sexualidade nos remete ao uso do livre-arbítrio para a união das forças da alma de dois seres, né? Então, os dois seres se unem forças e fazem com que essas forças se potencializem através da sexualidade. Então, nós observamos agora uma leitura maior do que corporal. Nós observamos uma leitura da rede de reprodução sob um ponto de vista espiritual. Que bom seria se nós já conseguíssemos sublimar as sensações para os sentimentos, né? Que nós pudéssemos transformar essas forças criativas da alma em produtividade para a coletividade, né? Então, trazendo esse capítulo é belíssimo e fica um recado. Dentro da lei de reprodução, nós temos a produção de novos corpos, sim. Nós temos aí, então, a questão da possibilidade da reencarnação. Como a nossa sociedade está se conduzindo sob esse aspecto? Nós temos pessoas cada vez com menos filhos, porém, os espíritos acabam reencarnando. E como é que ficam, então, as questões das adoções, das conduções, da tutela desses espíritos que estão na Terra? Vocês vejam, então, como foi citado pelo Sandro Divaldo, ele sublimou a sexualidade dele, e hoje, quantas crianças estão sob a tutela do Divaldo Pereira Franco? Quantos filhos ele tem? Não biológicos, mas filhos da alma, do coração. Vejam, isso é a sublimação da lei da reprodução. Vejam que bonito isso. Então, eu encerro a minha fala agradecendo a vocês pela oportunidade, agradecer ao público pela atenção. Me perdoem, às vezes, se nós, né, conduzimos mal as palavras, né? Às vezes somos muito diretos e duros, mas agradeço muito pela sublime oportunidade. E lembrando realmente dessa questão da sublimação da nossa sexualidade, o quão importante é para a marcha e progresso do espírito. Obrigado, Felipe. Passar para a Jana. Jana, teu boa noite, tua despedida. Reiterar, então, que eu acho, né, que tudo que foi abordado, como o Felipe mencionou, que é a questão da visão correta da reprodução, né?
pela sociedade. A questão de que devemos buscar o nosso melhor, ver em sociedade como que a moral deve ser aplicada, ter a visão da reprodução como um objetivo de alcançar a moral. Então, é isso aí, acho que é um momento muito importante, né, e que as pessoas, nós, possamos ver a questão da reprodução de uma forma bastante elevada e abrangente. É isso aí, boa noite. Boa noite, obrigado, Jana. Sandro? Boa noite, então, meus queridos. Agora bem certinho, né? Sem gafes. Boa noite, foi um prazer mesmo, imenso, estar mais uma vez dividindo com todos vocês aquilo que a gente tenta buscar como conhecimento, né? E lembrando também, seguindo o que o Felipe disse, que a energia sexual é também a responsável pela nossa criatividade, né? A energia criativa vem justamente dessa nossa energia sexual. E para encerrar, assim, agradecer aos que nos ouviram e, de alguma forma, pedir desculpas se, de alguma forma, pudéssemos ter parecido julgadores de alguma coisa. Porque esse tema ele é muito polêmico, então pode parecer que estamos julgando. Em nenhum momento a intenção nossa e da doutrina espírita é julgar ninguém. Inclusive, o que é mais fantástico dentro da doutrina espírita é que ela não te diz o que não pode, ela te diz o que deve. Qual seria o melhor caminho para... Mas jamais você vai ouvir da doutrina espírita alguém, você não pode fazer isso. Você pode fazer o que você quiser. É o fruto do teu arbítrio que vai gerar a tua ação. Mas você vai ter uma responsabilidade sobre isso. Né? Então, assim, que fique um apelo amoroso desse assunto de hoje. E jamais um apelo julgador. Né? Porque eu acho que a maior intenção que nós temos como divulgadores do Espiritismo é divulgar, acima de tudo, o amor. Então, uma boa noite a todos, que Jesus continue nos orientando, já que ele que promoveu toda essa nossa história e que ele continua sendo o nosso guia. Um beijo no coração de todos e boa noite. Obrigado, Sandro. Obrigado, Jana. Obrigado, Felipe. É muito bom conhecer as consequências, né, Sandro? Podemos tomar as nossas decisões sabendo o que vai acontecer e sempre com o nosso livre-arbítrio respeitado. Obrigado a todos que nos assistiram. O nosso convite para que leiam as obras básicas, para que leiam o Livro dos Espíritos, para que acompanhem esses capítulos que a gente traz aqui, numa abordagem muito simples, muito precária ainda, dada a nossa condição evolutiva, mas que possam encontrar no Livro dos Espíritos um esclarecimento muito mais objetivo, talvez, e claro. É o nosso convite para aqueles que têm interesse em estudar, para que procurem os trabalhadores de maneira online, pelo WhatsApp, pelo Facebook, para que a gente possa orientar. Os nossos grupos de estudo estão funcionando no domingo à noite de forma online, um momento muito especial onde nós podemos interagir de maneira muito mais ampla. Aqueles que gostaram e querem dividir esse conteúdo com seus amigos e familiares, que curtam e compartilhem a nossa página no Facebook. Também, desde a semana passada e agora nas próximas semanas, inclusive hoje foi transmitido pelo Facebook e pelo YouTube, estreando junto. Então, curtam a nossa página no YouTube. A Casa Espírita tem uma página no YouTube onde ficam todas essas rodas de conversa lá. E assim, curtindo e compartilhando, pode chegar em mais pessoas. Esse é o único objetivo, que nós possamos disseminar esse conhecimento que tanto nos auxilia. Muito obrigado a todos, que os benfeitores amigos sigam nos acompanhando, nos orientando, nos auxiliando a compreensão de tudo isso que envolve a nossa vida de espírito e também a nossa vida de encarnado. Até a próxima semana. Um sorriso, um carinho, uma oração.
Gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. O esforço a mais um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz, com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus, inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz, com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus, inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz,